Tá bom. Irmãos, se tem uma coisa, vou tirar esse aqui que eu estou com medo de estragar o restinho que sobrou. Se tem uma coisa, irmãos, que arde no meu coração, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, embora seja um assunto recorrente aqui na igreja, embora seja um assunto muito decorrente, mas eu quero falar sobre isso com vocês, porque na verdade é um assunto de extrema importância. O que arde no meu coração com relação à igreja de Cristo na terra? Vou descer aqui, irmãos. Eu mudei o púlpito para ficar mais fácil para eu poder levar para lá e para cá. Se tem uma coisa que arde no meu coração com relação à igreja de Jesus Cristo na terra, é a maturidade da igreja. É um assunto que é de extrema importância. Quando eu falo assim, a maturidade da igreja, eu não estou me colocando num lugar assim, aonde eu sou superior à igreja de Cristo, sabe? Assim, vocês precisam aprender comigo a ser maduro. Não, o que arde no meu coração é que a igreja como um todo, incluindo eu nessa história toda, nós possamos ser maduros diante do Senhor. E quando que um jovem ele se torna maduro? O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, você não precisa abrir agora, eu vou pedir para que você abra em Mateus capítulo 16, você pode ir abrindo lá. O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 13, você pode ir em casa, depois você lê com o tempo, ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu corria como menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino, porém quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que Paulo, ele quer dizer o seguinte, que a maturidade, ela vem por uma decisão que nós tomamos. Sabe, já conheci jovens de 15 anos, que começaram a namorar e se descuidaram e engravidaram a namorada com 15 anos, e ele chamou para si aquela responsabilidade, aquele menino de 15 anos, chamou a responsabilidade para si e se tornou um homem com 15 anos de idade. E também conheço, ou melhor, também já tive em mim, depois de ser adulto, atitudes e pensamentos muitas vezes de menino. E o que isso nos prova? Nos prova que idade cronológica não faz ninguém se tornar maduro. Amém? A maturidade é um processo que todos nós estamos inseridos dentro dela. Amém? Eu não estou completo ainda. Amém? Vocês, todos nós estamos nesse processo de maturidade nas nossas vidas. E quando que uma pessoa ela consegue entender a importância da maturidade e ela começa a viver a maturidade? Quando as coisas que eram ocultas começam a ficar claras para ela, começam a ficar mais nítidas para elas, aquilo que era oculto a elas começa a ficar mais nítida. Por exemplo, a responsabilidade que uma pessoa precisa tomar para si. Nós vamos ver, por exemplo, Davi, por exemplo. Davi, quando ele era menino, ele toma uma atitude madura, extremamente madura. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 14, 15 anos, 16 no máximo, e ele toma uma atitude poderosa. Ele vai defender as ovelhas de seu pai, e ele mata um leão, a Bíblia diz, mata um urso, para defender as ovelhas que não eram dele, era do seu pai. Ou seja, o menino, ele teve maturidade para enfrentar uma dificuldade gigante. Depois, quando aparece o gigante, está todo mundo morrendo de medo lá, né? Golias, está todo mundo morrendo de medo. Então Davi, ele é de uma maturidade poderosa, e ele diz, ele é tomado por essa maturidade, ele fala: eu vou lutar contra esse gigante. Vocês concordam comigo que isso é uma atitude de maturidade, quando uma pessoa chama a responsabilidade para si? Amém? Porém, depois de ser adulto, depois de ter casado, depois de já ser rei
num tempo onde os reis saíam para guerrear, ele decidiu ficar em casa, dormiu até tarde, saiu para passear no palácio lá, e lá do palácio ele enxergou uma mulher tomando banho numa fonte. Batseba era o nome dessa mulher, não era a mulher dele. Ele mandou chamar essa mulher, e ele teve relação com essa mulher, engravidou essa mulher, chamou o marido dela que estava na guerra no lugar dele. Então veja bem, irmãos, e depois manda o rapaz, o marido dela, para a morte, né? A história você conhece, não vou ficar falando sobre a história, porque eu quero falar sobre outra coisa importante aqui. O que nós entendemos com tudo isso? Mesmo que em alguns momentos nós tenhamos atitudes maduras, corre o risco de chegar em algum momento de nós, mesmo sendo já adultos, praticar coisas de criança, de meninos. E como que nós começamos então a descobrir, como que nós começamos a viver essa maturidade? Nós precisamos entender, toda pessoa madura, ela busca 3 coisas que são extremamente importantes, e eu quero falar hoje à luz da Bíblia. É certo que aquilo que eu vou falar hoje é à luz da Bíblia, mas existem referências disso no secular também. O que é? Identidade, propósito e missão. São 3 coisas que uma pessoa que entende isso, ela consegue viver de forma madura na terra. Eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. Não vou tomar muito tempo, porque hoje nós temos a nossa ceia, e eu não quero terminar o culto muito tarde. O relógio está certo hoje, né, pastor? Amém. Não preciso ver o relógio lá também. Para. Eu tenho o meu, né, irmãos? O meu relógio agora. É que eu ainda estou me adaptando, por isso que eu perguntei daquele lá. Mas vamos entender um pouquinho sobre a importância, irmãos, dessas 3 coisinhas. Como nós descobrimos isso? Na verdade, a grande verdade é que existem crentes que estão há anos na igreja, nunca descobriram a sua identidade, nunca descobriram o seu propósito de vida, e nunca descobriram a sua missão. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, dentro de um texto que eu já li muito aqui com vocês, já conversei muito sobre ele com vocês, mas é incrível o quanto ele se renova toda vez que eu leio. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Não feche sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta, só vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Veja bem, quando Jesus pede aos discípulos a respeito do que estão vendo, o que o povo está vendo através das curas de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, então Jesus pergunta: como é que o povo está recebendo isso? Na verdade, não era uma crise de identidade que Jesus estava sofrendo aqui, ou ele estava buscando entender o que ele era aos olhos das pessoas. A grande verdade é que Jesus não está preocupado com o que pensam sobre ele, mas a preocupação de Jesus era: se você conseguir entender quem está por trás de Jesus, você vai conseguir entender e responder essas 3 perguntas tão poderosas: quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito e qual é a minha missão. Amém? Então essa era a questão. Jesus estava querendo entender, ver se as pessoas estavam entendendo quem ele era. E olha qual era a visão que eles estavam tendo de Jesus. Eles falam assim, os discípulos assim: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é o espírito do João,
o Batista, outros dizem que é o Elias, outros dizem que é Jeremias. Ou seja, eles estavam conseguindo, eles estavam olhando para o Senhor, e tudo aquilo que o Senhor fazia, eles estavam olhando pela forma física. Literalmente, eles estavam olhando para Jesus. Literalmente. Amém? Jesus é a pessoa física do Cristo. Vamos lá. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus olha para ele, todo mundo está me vendo como Jesus mesmo, né? Pois é. E vocês que caminham comigo, que vê os milagres, que oram junto comigo, que estão junto comigo, vocês que estão próximos de mim, o que vocês estão vendo em mim? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, você consegue entender que aqui a resposta de Pedro foi diferente quando o Senhor perguntou o que você está vendo, do que a resposta de quando ele perguntou o que o povo está vendo? Pedro estava enxergando alguém além de Jesus. O grande erro que nós temos na nossa cabeça é que nós muitas vezes achamos que Cristo é o sobrenome de Jesus. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era quem Jesus era. Cristo revelava o propósito de Jesus. Cristo era quem estava dentro de Jesus. E todos aqueles, mesmo enxergando, todos os que estavam em volta de Jesus, mesmo enxergando e vendo sinais como nunca antes se havia visto, coisas maravilhosas acontecendo, mortos ressuscitando, cegos enxergando, coisas extraordinárias acontecendo, eles não conseguiam enxergar além daquilo. E por que ninguém conseguia enxergar? A resposta vem logo em seguida, porque o versículo, respondendo Simão Pedro, versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por quê? Por que todos os outros não conseguiam ver Cristo em Jesus? Alguém pode me responder à luz do que nós lemos? Não, mas valeu pela coragem de falar. É simples, porque o Pai não havia revelado a ninguém, a não ser Pedro. E Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Isso não foi uma pregação que te revelou, isso não foi uma leitura das Escrituras que te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi quem abriu os seus olhos e te fez enxergar além do que todos estavam enxergando. Por que eles não conseguiam enxergar? Porque o Pai não revelou. Agora eu pergunto para vocês: por que o Pai decidiu revelar para Pedro e não para os outros? Todos depois receberam essa revelação, amém, queridos? Todos receberam essa revelação, mas naquele momento, por que Pedro? Por que Pedro, ele teve essa revelação antes de todos? Por que muitos de nós crentes estamos na igreja, servimos a Jesus, nós fazemos tudo direitinho como o pastor fala? Eu lembro que quando eu me converti, eu vim para a igreja, eu me converti com 13 anos, depois dos 16 aos 21, fiquei fora da igreja. Não vou ser louco de dizer que eu me desviei, já falei isso, mas retiro porque desviado é complicado. Eu era uma ovelha desgarrada, até que o bom pastor deixou as 99 no aprisco e foi me buscar.
Então eu lembro quando eu voltei para a igreja aos 21 anos, aí logo já casei, fui ter a minha vida. Então eu perguntava tudo para o pastor, tudo que eu precisava fazer, tudo que eu queria fazer, tudo eu perguntava para o pastor, tudo. Sabe, isso de certa forma é interessante e é bom. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele teve um problema no casamento dele, e nós estávamos conversando e eu falei para ele, cara, 2 coisas só eu quero que você faça, como pastor eu estou te pedindo, 2 coisas. Primeiro, não tome nenhuma decisão sem ouvir Deus, nem o que eu te falo é mais importante do que Deus fala. O grande problema muitas vezes é que a gente prioriza demais ouvir alguém que não está dentro da nossa realidade. Você pode ouvir, mas você tem que pegar tudo aquilo e levar para o Senhor, aos pés do Senhor, e ouvir a Deus. Amém? Isso é maturidade, irmão, não é desonra. Amém? Pegue tudo que você ouve e vai para os pés do Senhor. Fala, Senhor, eu tenho essas recomendações, o que eu faço? Então, porque quem vai nos revelar de fato quem é o Cristo é o nosso Deus. Vamos lá. Tu és o Cristo, filho, estou no versículo 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus, 17, lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por que Deus escolhe alguns para revelar e outros não? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando que você descobre, como que eu vou descobrir uma intimidade do Jair? Uma coisa que o Jair não quer falar para ninguém, ele quer falar para a pessoa certa. Como que eu descubro isso? Quando que ele vai falar para mim isso? Quanto mais intimidade eu tiver com o Jair, mais liberdade ele vai ter para revelar para mim o coração dele, certo ou não? Deixa eu perguntar para você, é de extrema importância, irmãos, que a gente descubra quem é Cristo, porque eu afirmo para vocês, tem pessoas aqui dentro hoje que ainda não descobriram Cristo. Eles servem a Jesus, mas não descobriram Cristo. Cristo não foi revelado a eles. E essa revelação não se dá através de uma pregação, essa revelação se dá através de uma intimidade com Deus. Conforme mais você vai buscar Deus, mais o Cristo vai sendo revelado em você, para você. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, isso revela uma coisa terrível. Isso revela que nós estamos muito longe do Pai. Sabe uma coisa? Não responda para mim, responda para você aqui. Dentro do teu coração, responda para você. Você tem certeza absoluta da sua salvação? Se te der um infarto agora, e você morrer agora, aqui, nesse exato momento, não estou profetizando, tá, irmãos? Mas se você tiver um infarto agora, nesse exato momento, para onde você vai? Talvez alguns vão dizer assim, eu sei, eu tenho certeza que eu vou para a glória, vou para o Senhor Jesus. Mas talvez tenha alguém que diga aqui dentro assim, não sei não se eu vou, porque ontem eu briguei com a minha esposa, hoje eu discuti com o meu pai, falei palavrão, pensei coisas erradas, e isso me afasta do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, se você tiver uma revelação de Cristo na sua vida, não haverá sombra de dúvida da sua salvação. Se você ainda tem dúvidas da sua salvação, é porque talvez não, com certeza, Cristo ainda não foi revelado a você. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, Cristo foi revelado para Pedro em alguns versículos, bom, depois eu falo sobre isso, vamos lá. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus começa agora a revelar,
Porque existe uma parte que é a revelação do Pai, quem é Cristo, depois Cristo vai revelar. Quando você descobrir quem é Cristo, Cristo vai revelar quem é você, qual o seu propósito e qual a sua missão. O Pai revelou Cristo para Pedro, e Jesus, o Cristo, revelou quem era Pedro. Olha só, versículo 18: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante, Pedro consegue enxergar quem é Cristo através de uma revelação do Pai. Agora Jesus fala para ele assim: muito bem, isso não foi carne nem sangue que te revelou, agora eu vou falar quem é você, Simão Bar Jonas. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bar significa filho, Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Barnabé, filho da consolação. Ele fala assim: você até hoje foi Simão Bar Jonas, mas agora eu vou dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Ele revela a identidade e o propósito de Pedro, a identidade e nosso propósito nessas palavras. Da onde vem uma pedra? Essa Pedro significa uma pequena pedra. Da onde vem a pedra? Da rocha. Cristo é a rocha. Quando nós entendemos quem é Cristo, automaticamente entendemos a nossa filiação de filhos de Deus. Nós dizemos, somos filhos de Deus, mas andamos como servos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer você como servo dele. Ah, mas o Velho Testamento, irmãos, Velho Testamento é a lei serve para guiar pessoas imaturas. Aqui se inaugura uma nova fase da igreja, uma nova fase da humanidade, a maturidade da igreja, aqui a maturidade das pessoas, aqui Cristo está revelando a maturidade, aliás, a identidade, o propósito, para que a gente possa viver de fato a maturidade. E ele fala: tu és filho, tu és um filho, tu és um filho da rocha, tu és filho de Deus. Irmãos, o que o teu filho fez para merecer ser teu filho? Me responda, o que foi que o teu filho fez para merecer ser seu filho? Nascer, simplesmente nascer. Nasceu ali. O que a Silvia Bravanel fez para merecer ser filha do Silvio Santos? Quem não queria ser filho do Silvio Santos? O que ela fez para merecer e não você, não eu? Nada, ela simplesmente nasceu ali. Sabe, irmãos, para nós sermos filhos de Deus, não importa o que você faça. O problema é que nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa para que então possamos ser considerados filhos de Deus. Não precisa, não existe nada. Quando o diabo chega para Jesus e fala: me prove que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E a última palavra que foi declarada sobre Jesus, você lembra qual era? Este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Sabe, irmãos, não existe nada que você faça que possa te fazer mais filho de Deus ou menos filho de Deus. Você é filho de Deus. João 1,12 fala: a todos quanto o recebeu, creram no seu nome, o Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8 fala que nós somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia fala em Romanos 8, 29, que os que de antemão o conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Você não é crente, irmão, você não é evangélico, você não é católico, você é filho de Deus. Eu sou cristão, não, eu sou filho de Deus. Nós abrimos mão dessa filiação por algo romântico que nos ensinaram: olha, se você não fizer tudo certinho, Deus vai te castigar. Às vezes, quando eu era criança, eu pensava num Deus assim, com um pedaço de pau, com a Lucille na mão.
Não, é bem assim. Nós precisamos entender, querido, você precisa entender, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ah, mas eu falei palavrão ontem. Então você é um filho de Deus, ainda imaturo. Você ainda não entendeu a grandeza do teu Pai. Nós não entendemos ainda a grandeza do nosso Pai. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é uma pequena parte da rocha que Deus está disposto a colocar junto na argamassa para construir a igreja de Cristo. Todos nós aqui temos um papel importantíssimo para a igreja. Preste atenção nisso, é importante, irmãos. Você foi chamado para construir. Esse é o teu propósito. O propósito de Deus na sua vida é que você ajude, sirva como uma pequena pedra no meio da construção. Vem cá, Jair, fica um pouquinho de pé assim. O Jair é uma pedra, uma pequena pedra. Eu sou uma pequena pedra, e junto nós vamos nos grudar. Aí vem outro, e vem aqui por cima, e aí a pedra vai, nós vamos construindo a igreja de Cristo. Obrigado. Juntos. Cada um de nós aqui é de extrema importância para aquilo que Cristo deseja, aquilo que Deus deseja para a igreja. Nós reclamamos muito. Outra coisa também que é importante nós falarmos: igreja não é isso aqui, irmãos. Não é essas quatro paredes. Amém? Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor, para viver uma vida em comunidade. Por que isso é importante se isso aqui não é igreja? Porque um dia nós precisamos aprender a viver em comunidade. O Jair é diferente de mim, os sentimentos dele é diferente do meu. Naquilo que eu sou fraco, ele é forte, ele me ajuda. É isso que o Senhor sonha conosco. O Senhor não nos tornou rocha, Ele nos tornou uma pequena pedra no meio de uma multidão de pedras. Uma vez, alguns anos atrás, irmãos, muito tempo atrás, acho que eu tinha uns 18 anos, eu fiquei desempregado e fui ajudar um senhor que era pedreiro. E ele falou para mim assim: olha, se você quiser me ajudar, você está desempregado, se você quiser me ajudar, venha comigo, trabalha umas tardes comigo, vai e trabalha comigo lá. E nós chegamos no lugar que era para a gente fazer o serviço, Jair. Era uma laje com brita, aquela massa, concreto, cheio de brita. Gente, o que era aquilo? Eu passei a manhã inteira, irmãos, fiz um buraquinho desse tamanho assim, ó. Sabe, as pedras, a Bíblia nos trata como pedras vivas. As pedras, elas se unem para deixar a igreja fortalecida. Sabe, não é o Anderson. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, pastor, você não me lembrou. Queria agradecer aos irmãos que estiveram conosco aqui ontem, limpando a igreja. Os irmãos que vieram limpar a igreja. Sabe, o trabalho que nós fizemos ontem aqui, todos viemos, e um fez uma coisa, um esfregava as cadeiras, o outro lavava, molhava, aí o outro veio, já passou pano aqui, o outro foi lavar os banheiros, e nós fomos, se esforçamos o máximo que a gente pôde, para que as irmãs não chegassem aqui e dissessem: estou vendo que foi meu marido mesmo que limpou, olha só como está. Mas esse esforço desses irmãos que estiveram aqui ontem conosco, nós estivemos aqui, deixou o ambiente mais agradável para nós. Isso é a obra de Deus. Quarta-feira, eu, o Xande e mais o pastor Misael, foi quarta ou terça? Terça-feira. Quarta-feira nós fomos levar uma cesta básica para um senhor lá em Massaranduba. Levamos o alimento lá para ele, passamos um tempo lá, oramos com ele e tal. Depois voltamos, fomos visitar uma outra família, passamos a tarde ali com eles, falando do amor do Senhor. E quando a gente voltava, eu pensava assim: gente, ninguém viu nós fazer nada disso. A igreja não viu, ninguém nos aplaudiu pelo que nós fizemos. Isso é a obra de Deus, amém?
Isso é a obra de Deus. Então nós estamos construindo juntos, somos pequenas pedras que estamos construindo. O problema é que nós achamos que a prioridade é indivíduo. Para Deus não existe indivíduo, para Deus existe o coletivo. Então quer dizer que Deus não se importa, Deus se importa com cada um de nós, irmãos. Mas a vontade de Deus é que a gente se una e viva a comunidade. Amém? Agora, como que nós vamos descobrir isso como uma revelação? Porque é o seguinte, irmãos, isso é uma revelação que nos é dada. Não importa o quanto me esforce em falar isso para vocês, para mim isso é real, eu sou filho de Deus. Eu me sinto assim. Me criticaram um monte, entre aspas, porque eu não aceito, porque o pastor não gosta muito de receber honra e tal, né? Não, irmãos, o que eu estou fazendo aqui não é para mim. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não é para mim. Não é para mim. Eu me senti feliz por tudo que foi feito por mim semana passada aqui na igreja, mas não é para mim. Não é que eu rejeite o carinho dos irmãos, não é isso, mas é que eu sou uma pequena pedra no meio de tudo isso. O trabalho do Xande é tão importante quanto o meu. O trabalho da pastora Adria é tão importante quanto o meu. Eu sou uma pequena pedra do lado da pequena pedra que é a pastora Adria, do lado da pequena pedra que é o Xande, a irmã Vera, e nós vamos construindo aquilo que Deus quer. Amém? Vocês me entendem, irmãos? Nós somos pequenas pedras se unindo para construir. A primeira vez, você sabe quando foi a primeira vez que foi criado? Sabe quando foi criado o tijolo? Ninguém sabe, né? A primeira construção de tijolo que existiu foi a Torre de Babel. Eles fabricavam os tijolos e construíam a torre. Eles diziam: vamos atingir os céus com essa torre, vamos tornar o nosso nome célebre. Até naquele exato momento, toda a construção era feita com pedras. O tijolo é a mão do homem fazendo, a pedra é a mão de Deus fazendo. Irmãos, pedra, você já tentou construir um muro de pedra? Deve ser fácil demais, né? Tijolo tudo no formatozinho, você coloca aqui e vai fazendo, né? Facinho, facinho. Agora vai construir uma parede de pedra para você ver. Nós somos pedras. Fomos tirados da rocha, que é Cristo. Ninguém é mais importante que ninguém aqui. Sabe, uma vez o Senhor falou comigo algo muito interessante sobre isso. O Senhor falou assim: lá no inferno tem uma foto minha do lado. Qual é o pastor mais importante hoje na nossa nação? Alguém pode citar um aí? Pode falar, sem medo. Edir Macedo? Pode ser ele também. Lá no inferno tem uma foto do Edir Macedo e uma foto minha. Lá no inferno, nós dois somos ameaças do igual modo. E do lado da minha foto tem a foto do Jair também. E o cão está sentado no trono dele com os dardos jogando assim, ó. No inferno somos todos iguais, somos todos perseguidos da mesma forma. No céu somos vistos da mesma forma. Por que na terra nós queremos ser mais do que o outro? Só quem teve uma revelação de quem é Cristo em si. Não é algo que te convence por uma pregação, é algo que o Pai te revela.
Pastor, eu acho que eu não tive essa revelação ainda. Fecha a porta do teu quarto. Jesus deu muitas dicas. Fecha a porta do seu quarto e vai para Deus e ore, dobre o seu joelho e fala: Cristo, se revele a mim. Se revele a mim. Pai, revela Cristo para mim. Eu quero ver Cristo. Eu quero ter Cristo na minha vida. Sabe por que nós andamos tão escravos do pecado? Sabe por que a gente não consegue vencer? Porque ainda Cristo não se revelou para nós. Cristo não é vivo dentro de nós. Enquanto Cristo não for vivo dentro de nós, as nossas dores vão estar vivas. A rejeição vai estar viva dentro de nós, enquanto Cristo não estiver vivo dentro de nós. Nós precisamos buscar a Deus, para que o Pai nos revele a Cristo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor, para todos aqueles que têm a revelação, não é para todos. Aqui as pessoas falam assim: a igreja tem a chave. Não, é aqueles que tiveram a revelação de quem é Cristo. Existe uma chave na mão deles, e aquilo que eles ligarem na terra será ligado no céu, o que eles desligarem na terra será desligado no céu. Sabe, eu fiquei muito impactado com o filme que eu assisti acho que ainda está em cartaz na Netflix, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Paulo, o Apóstolo. Se alguém não assistiu, assista. É tremendo esse filme. Tremendo. O Lucas assistiu, né, Lucas? É bom, Lucas? É tremendo esse filme. E hoje pela manhã eu estava ouvindo uma ministração do pastor Hernani Dias Lopes, outro homem também que eu recomendo vocês assistirem. Hernani Dias Lopes. Procurem esse senhor, assistam às pregações, às ministrações dele. Eu estava ouvindo e ele pregou 1h40 contando só a história de Paulo. Era um homem tão convicto daquilo que ele recebera de Deus, que ele estava preso, e as cartas dele animavam as pessoas. Ele foi condenado à morte em Roma, porque ele foi acusado por Roma ou por Nero de ser o responsável pelo incêndio em Roma. Ele estava preso, velho, cansado, doente, todo arrebentado, era açoitado. Mas a convicção de quem era Cristo dentro dele, ele fala para Timóteo: eu estou sendo entregue à libação já, Timóteo, escrevendo. Já estou sendo entregue, mas eu vou dizer uma coisa para você: combati um bom combate. Acabei a minha corrida, a minha carreira, guardei a minha fé. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que vão falar de você no dia do teu velório? Será que alguém vai ter que mentir no dia do teu velório? Olha, essa pessoa era uma pessoa muito boa, fez tanta coisa boa. É porque quando a pessoa morre, ela vira, né? O que vão dizer no dia do teu velório? Vamos construir a igreja de Cristo, queridos. Vamos construir a igreja de Cristo. Vamos fazer cada um a nossa parte. Vamos permitir que Cristo se revele a nós. E a palavra do Senhor diz que a chave está nas mãos daquele que tem essa revelação. Essa é a missão, irmãos, de todo aquele. Identidade: somos filhos de Deus. Propósito: estamos construindo a igreja de Cristo na terra. Missão: nós vamos abrir o que estava fechado. E nos céus, os céus vão dizer amém com a nossa atitude.
eu não sei vocês, sabe, mas eu estou assim meio... Estou buscando, eu quero ver algo sobrenatural nessa cidade, irmãos. Eu acredito tanto que Deus vai fazer algo poderoso nessa cidade. Semana que vem, nós vamos ter uma reunião. Vão ser 2 reuniões importantes semana que vem. Primeiro, o Conselho de Pastores, depois de 2 anos, vai se reunir novamente. O Conselho de Pastores aqui de Jaraguá. Depois de 2 anos, ele vai se reunir novamente para orarmos, buscarmos o Senhor. Isso no sábado pela manhã. No domingo pela manhã, não faz muito tempo, acho que umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, um pastor aqui da cidade me procurou, na minha opinião, um dos grandes homens de Deus dessa cidade aqui. Eu preguei na igreja dele quando a pastora estava grávida da Nicole, e ele é pastor aqui na cidade. Grávida da Nicole não, grávida da Júlia. Eu fui me encontrar com ele, quando eu cheguei ele lembrou de tudo que eu preguei lá. Eu falei assim, nem os irmãos da igreja lembram do que eu falei no domingo passado. E ele lembrava de tudo que eu preguei, E ele falou para mim assim, olha, Deus vem me incomodando muito, porque Deus quer fazer algo nessa cidade. E ele falou para mim assim, eu busquei a Deus e pedi ao Senhor para que o Senhor me mostrasse com quem eu deveria compartilhar isso. E ele me contou tudo que o Senhor estava revelando para ele. E Deus mostrou para ele 2 pastores, um sou eu, e o outro é o pastor Alain, da primeira igreja batista aqui. E no domingo, cadê o tesoureiro? Agiliza, irmão. E no domingo pela manhã nós vamos fazer uma ceia na igreja desse pastor, o pastor Linéas, da igreja da família. Nós vamos lá. E eu tenho certeza que Deus vai começar a construir uma nova história nessa cidade, irmãos. Não através da CEVAP, através da igreja de Cristo. Através da igreja de Cristo. Nós vamos escolher no sábado a nova diretoria do Conselho de Pastores. Vai ser um marco, nós vamos retomar as atividades como conselho. Nós vamos poder começar a experimentar algo novo nessa cidade. Como igreja, irmãos, não como denominação. Nós precisamos de denominação, se nós não tivermos CNPJ aqui, a gente é ilegal para se reunir. Nós precisamos de uma instituição, de uma denominação. Mas muito mais do que isso, nós somos a igreja de Cristo. Amém? E eu creio que nós vamos viver algo extraordinário nessa cidade. Eu creio que nós vamos ver um avivamento. 5 meses que nós estamos aqui diariamente orando ao Senhor e buscando arrependimento e avivamento. Arrependimento e avivamento. Arrependimento e avivamento. Todos os dias nós estamos aqui orando. Ora sozinho, ora só eu e minha esposa, ora só eu e minha filha, ora só eu e o pastor Marcos, ora só eu, o Lucas e a Ana. A gente está se reunindo aqui, nós estamos orando, nem todos podem vir. Alguns irmãos não podem vir. O Xande, quando não pode vir, ele ora na casa dele, né, Xande? Às 6 horas ele para tudo e ele vai buscar a Deus, porque nós cremos que vai acontecer. Somos filhos de Deus, temos uma missão, construir a igreja de Cristo. Todos são importantes. Temos um propósito, construir a igreja, e a missão é ligar as coisas que estão desligadas aqui, fazer a diferença neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé então, em nome do Senhor.